Morreu a mulher de 59 anos que foi atingida pela fiação caída de um poste no bairro do Renascença, aqui em São Luís. O acidente ocorrido na última quarta-feira chama atenção para o risco dos fios colocados de forma irregular em várias partes da cidade. A vítima foi derrubada e bateu com a cabeça no meio-fio quando o cabo se enroscou em um carro que passava pela rua. Era no quarto andar deste prédio, na rua Queops, no Renascença 2, que Dona Benedita Sodré Menezes morava havia 6 meses. Uma pessoa boa como ela era, morava aqui há pouco tempo, estava mais ou menos com uns 6, 8 meses que eles moravam aqui. Mas ela era uma ótima pessoa, vai fazer muita falta para nós aqui. Na tarde da última quarta-feira, ela saiu do apartamento para ir ao trabalho. A menos de 200 metros de casa, sofreu o acidente. Foi atingida por um cabo que estava arriado na rua há uma semana, segundo testemunhas. O cabo saía desse poste, atravessava a Rua dos Bicudos, aqui no Renascença, quando foi enroscado em um pneu de um veículo que passava pelo local, esticou e atingiu uma mulher que caminhava aqui pela calçada. Ela caiu na hora e, no momento da queda, bateu com a cabeça no meio-fio. Sofreu traumatismo craniano. Depois do acidente, a enfermeira que dirigia o veículo disse que só percebeu o cabo enroscado no carro quando desceu. Vai ficar isso para o resto da minha vida marcado comigo. Eu trabalho todo dia salvando vidas e acontece uma coisa dessa comigo, porque eu sou enfermeira, trabalho numa UTI, né? E acontece essa fatalidade comigo. E poderia ter sido evitado, porque eles já sabiam que esse fio estava lá caído no chão, já tinha uma semana. Inclusive já teve outros acidentes. A vítima foi socorrida imediatamente e na madrugada deste domingo sofreu uma parada cardiorrespiratória. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal para exames. O caso é irreversível, não tem mais jeito. Então nós vamos correr atrás ver esses reparos, para que não venha acontecer com outra família, outra pessoa ou outras pessoas. Esperamos a Deus agora o conforto que Ele nos dá para podermos resolver essa situação. No dia do acidente, a empresa de telefonia Oi admitiu ter cabos no local e disse que consertou a fiação na área. A Oi disse também que havia outras empresas que tinham cabos na rua onde o acidente aconteceu, mas as empresas negaram. A Oi ainda enviou nota à nossa produção, informando que não vai comentar a morte da pessoa atingida pelo cabo. E aqui no estúdio nós recebemos o defensor público Alberto Bastos para falar sobre este assunto. Nesse caso, doutor, nós vimos que se o cabo não estivesse solto lá, de fato essa mulher não estaria morta hoje. O que a família pode fazer numa situação como essa? Em primeiro lugar, bom dia. Pelo caso narrado, configura um caso claro de consumidor por equiparação. Não resta perquirir, não é necessário perquirir se ele é cliente da Oi ou não. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, ele se equipara a um consumidor e por conta disso, vem todos os secretários legais de se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Dentre os deveres das concessionárias de serviço público está proporcionar um serviço de segurança. E dentro dessa perspectiva, é necessário que a empresa ela planeje uma conservação, faça um monitoramento sobre o estado desses cabos. Portanto, é latente a responsabilidade por parte da empresa em manter esses cabos perfeitamente conservados. Caso isso não ocorra, houve um defeito no serviço que ocasiona a falta de segurança para as pessoas que ali passam e, sem dúvidas nenhuma, cabe uma ação de responsabilidade civil em face da empresa, não só para reparar os danos morais e materiais que porventura sejam comprovados durante a ação penal, durante a ação civil, e além disso, o mais importante é que o caráter sancionatório dessa ação, porque a ação ela não deve servir apenas para reparar os danos morais sofridos, mas também para aplicar uma sanção pedagógica em face da empresa, para que iniba que ela continue a deixar os cabos sem um estado de conservação adequado. Agora nós vamos só ver que ontem os nossos repórteres Alex Barbosa e Miguel Neri, eles estavam, pelas ruas de São Luís, produzindo uma reportagem sobre esse assunto e separaram para a gente umas imagens de alguns locais onde esse problema de fiação solta e embaranhada. Vamos ver como são essas imagens aí nessa situação em São Luís.
Perto da rua do Areirizal, no bairro Coama, os cabos estão afrouxados ao alcance de qualquer pessoa. Uma outra parte está espalhada pelo chão. Próximo dali, em frente ao mesmo condomínio, mais cabos soltos. São tantos cabos improvisados que esse poste já está até torto, aparentemente com risco de cair, já que a calçada está toda trincada. No Recanto dos Vinhais, além do emaranhado de gambiarras, os fios estão bem baixos, também ao alcance de quem passa. No Calhau, os moradores dizem que os fios estão assim há mais de um ano. No centro, mais improviso, com objetos pesados ameaçando despencar na cabeça de alguém. No centro histórico, a bagunça dos cabos contrasta com a beleza dos casarões antigos. E no Renascença, a poucos metros de onde aconteceu o acidente, fios continuam soltos. Este foi amarrado também na base do improviso. Defensor, então, qualquer pessoa que, mesmo não sendo cliente de uma dessas empresas de telefonia, pode também reclamar e ver, por exemplo, que ali são riscos, né, a todos no caso. Com certeza. E é importante passar uma orientação para essas pessoas. Assim que o cidadão é o maior parceiro desses órgãos de proteção de defesa do consumidor. Então, a partir do momento que se constatar que existe um cabo solto na rua da casa, tire uma foto, registre a ocorrência, procure os órgãos de defesa do consumidor. Hoje existe o consumidor.gov. A pessoa da própria casa, pela internet, ele consegue acessar essa ferramenta e fazer uma reclamação que é diretamente à empresa. E essa reclamação ela é monitorada por vários órgãos de proteção. Então, o consumidor ele deve se precaver em se documentar sobre a constatação feita e se dirigir aos órgãos de proteção de defesa do consumidor. Nesse caso, a empresa ela pode estar sujeita a quê? Olha, sem dúvida nenhuma, as questões cíveis, elas saltam aos olhos. A partir do momento em que ela inobserva um dever de cuidado ao prestar um serviço, há um defeito nesse serviço. E havendo um defeito nesse serviço, eles têm que se responsabilizar por qualquer ato danoso que tenha provocado a terceiros. Agora, Roberto, como nós vimos aí, não é um problema de apenas um local de São Luís, é um problema de vários bairros que atinge muitas pessoas na cidade. Isso não caberia uma ação coletiva por parte do Ministério Público, não sei se pela Promotoria do Consumidor ou outra promotoria? Até mesmo pela Defensoria Pública do Estado. A gente já abriu um procedimento administrativo de tutela coletiva para apurar essas questões das telefonias aqui na capital. Então é muito importante que os consumidores, que a população, ela se dirija até a Defensoria Pública para levar essas fotos, para levar as documentações... Que comprovem onde há esse problema. Exatamente, né? Que registraram o local dessa fiação, que nós já estamos tomando as providências cabíveis e necessárias no intuito de, ao final, ingressarmos com uma ação civil pública para obrigar para que essas empresas de telefonia elas possam prestar um serviço de qualidade e com segurança. A gente tem mostrado e denunciado há algum tempo, inclusive, esse problema, agora com um caso mais grave, né, que levou à morte, inclusive, da senhora. Qual o endereço ou telefone que as pessoas podem também levar essas provas? Olha, o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado, ele funciona no Retorno do São Francisco. É na rua Marechal Castelo Branco, número 720. E lá funciona de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até às 17. Então o consumidor, ou a população, ou o cidadão em geral, ele pode se dirigir até lá com esses documentos, porque isso vai contribuir bastante para o término do nosso procedimento administrativo. Bem, então muito obrigado hoje pela sua participação e esclarecimentos aqui no Bom Dia Mirante. Ok, eu que agradeço. Obrigado.